E como foi essa chegada, assim? Porque eu imagino que não foi como hoje quem chega, É, né? não. E inclusive, eu tenho um costume agora de véia rancorosa. Eu fico só assim, ó. Tá reclamando? Volta pra 2015 pra ver como que tava eu sou bom. velha rancorosa também. A gente fica amargurado. Fica. Isso é uma bosta. Aí é um trabalho psicológico também de não, Nathalie, calma. Você andou pra que essa galera pudesse correr e tá reclamando. Sim. Só que você ainda tá reclamando, então vai correr, vagabunda. Exato. Aí eu, né? Mas no começo, isso é uma coisa muito, muito engraçada, né? Que eu fui tendo essa percepção ao longo do tempo, conforme eu fui crescendo na internet. O meu conteúdo é muito 100% atrelado aos meus momentos de vida. Sempre foi. Eu não tenho controle sobre isso, porque eu sou muito fanática pelas coisas que eu acredito. Aqui, fanatismo religioso eu já passei. Aí depois foi um fanatismo intelectual com ciências sociais. Depois um fanatismo de aromaterapia. Mas quando eu gosto de uma coisa, eu tendo a me dedicar muito, muito, muito a ela. Então eu meio que perco a percepção das outras. Então no começo, a minha motivação inicial para criar conteúdo era tirar aquela dor que existia dentro de mim. Eu não conseguia compartilhar, porque eu passei uma vida com várias violências ligadas a questões raciais, principalmente. E também sexuais, ligadas à minha sexualidade. E aí eu encontro esse espaço em que eu falo alguma coisa e eu tenho várias pessoas respondendo que passaram pelas mesmas. Então vira meio que uma grande terapia em grupo, né? E aí, esses conteúdos que eu soltava, eles tinham muito da minha dor. Eles tinham muito desse momento em que eu tava vivendo de nova convertida nos movimentos sociais. Porque aí a gente volta pra igreja. O novo convertido, ele é cheio de energia. Ele tudo faz, tudo acontece. E você tá naquele momento de primeira experiência, de primeira descoberta. E quando é tão libertador como foi pra mim, enxergar que os problemas que eu vivia não eram individuais, eram coletivos. Nossa! Vamos evangelizar no movimento negro. Vamos evangelizar no movimento de mulheres. E aí eu virei uma pregadora e botei meu fanatismo religioso num fanatismo político e social. Uma missionária de novo. Virei uma missionária da palavra da militância. Só que isso carregado de muita dor ainda. Porque eu não estava lidando com aquilo. Só estava engolindo e cuspindo de volta. Então, esse conteúdo acabava saindo um pouco… qual é a palavra certa? Emocionado. Ele era mais emocionado. Ele era menos racional e muito mais emocionado. E aí, a gente se conecta pela dor e pela raiva das pessoas. E a dor e a raiva é uma movimentação gigantesca. Então, por isso eu cresci muito rápido. Porque eu consegui, no começo, acessar um lugar de muita vulnerabilidade das pessoas, sabe? Nos meus vídeos, com as coisas que eu falava. E aí, e de repente, era um monte de gente só falando de dor, só falando de dor. E quanto mais as pessoas falavam de dor pra mim, mais eu queria falar das minhas dores. E mais eu falava… Só que a gente… identificação imediata do público, né? Imediata. E a gente sabe quando a gente vai criar conteúdo e a gente faz uns cursinhos, que aí sempre tem aqueles negócios de como você se conecta com a galera. E eu fazia tudo isso sem perceber que eu tava fazendo isso. Que eu tava, entrando num lugar de resolução e enfiar o dedo na ferida das pessoas e nos problemas das pessoas de uma forma muito intensa. Então, aquilo foi muito rápido e eu não via acontecendo. E a gente não tinha muita gente falando sobre tudo isso na época, né? Eu acho que alguma coisa aconteceu em 2015, sabe? Eu lembro até hoje que foi muito icônico, porque eu já tava produzindo no meu canal. E aí, a Djamila Ribeiro foi no Conversa com Bial. E ela fala sobre feminismo negro. E, de repente, um monte de gente nova vem pro meu canal. Porque eu acho que eles pesquisaram o termo na internet. Sendo que, há 2, 3 anos atrás, a própria Djamila tinha me dado uma palestra sobre mulher negra latino-americana na minha faculdade, porque ela fazia mestrado lá, e eu aprendi com ela. Então foi um ciclo muito doido, e de repente, anos depois, eu começo a produzir conteúdo sobre isso. Vem uma galera que se conecta com aquela dor, e aí fica aquela bola de dor, e aí eu jogo isso de uma forma emocionada e afetada. Porque é isso, eu tava vivendo aquilo. E tempos depois, aquilo me consome. Eu não tinha estrutura psicológica pra lidar com as minhas dores e as dores de milhares de pessoas me devolvendo aquilo na mesma medida. Eu não tinha estrutura, e aí eu passo por um momento, assim, muito tenebroso da minha vida, em que eu paro, assim, eu quebro. E não como, não tomo banho, fico desesperada, com uma cobrança gigantesca, um sentimento de que eu não vou conseguir fazer nada, porque de repente eu coloquei uma responsabilidade social nas minhas costas. Eu tenho esse público, eu tenho que fazer alguma coisa, e sem nenhum tipo de parâmetro ou ajuda, isso me consumiu. E aí eu fui
pela primeira vez atrás de ajuda psicológica. Comecei a fazer terapia. E aí, na terapia, eu me reconectei. Porque aí eu tinha adotado uma outra persona nessa época. Como eu me conectei muito com a minha dor, eu vivi de uma forma e eu me coloquei de uma forma no mundo, não só na internet, que era só sobre isso, sabe? Como a dor tava me dando comida, teto e esvaindo, tirando esse sentimento de dentro de mim, então é a dor que me faz. Então é a dor, a minha personalidade. De repente, eu era só isso, né? Tipo assim, com a minha família, eu não conseguia mais me conectar, eu não conseguia fazer, tipo… Eu não conseguia, tipo, eu tinha perdido a percepção sobre mim. E quando a gente cria na internet, a gente sabe que é muito fácil isso acontecer. Porque eu vi esse processo acontecendo. E as pessoas não têm ideia que é muito fácil a gente se perder na persona que a gente cria. É muito fácil. Porque, enfim, é uma parte da gente, mas não é a gente na nossa totalidade. E como a gente trabalha o tempo inteiro, se a gente só alimenta aquela parte da gente, ela começa a dominar o resto. E depois você não sabe mais do que você gosta, você não sabe mais do que você faz. Você só sabe se é aquilo que as pessoas veem na internet. E não é uma mentira, mas também não é o que você é completamente. Exato. E isso não é… Isso eu acho que é uma situação que acontece… em muitas profissões. Eu acho que né, eu até me coloco nessa situação, assim, o empresário. Você vive tanto como empresário, como… Que você é um empresário. Você vai levando isso pra tudo que é lugar, assim. Às vezes eu tô falando com meu pai e com a minha mãe como se fosse, sabe, uma reunião de trabalho. E não é uma reunião de trabalho, sim, né? exato. Então eu acho que tem várias situações que você vai levando pra esse lugar, assim. Você ia vivendo tanto ali na internet dessa maneira, fazendo esse fragmento, né, que as pessoas estão assistindo, exato. que no final você virou aquilo, né? Exato. E quase que vira um lugar de conforto, porque as pessoas esperam isso de você. Exatamente. Então você Exato. entrega o que as pessoas esperam. Então, tipo, você não tá fazendo nada de errado, porque você tá entregando o que as pessoas E esperam. quando é um esperam que tá te dando dinheiro, trabalho e ainda preenchendo aquele vazio existencial que você tinha, te dando propósito de vida, nossa, aí que você mergulha de cabeça e tá lá se Exato. esfolando e não tá vendo. E aí, depois desse processo, eu expus mais ou menos, eu falei, gente, eu não tô bem, as coisas vão mudar no canal. E aí, tanto é que a galera fala, Nathalie ficou soft, Nathalie parou de militar. E talvez eu tenha parado de militar. Militar é uma palavra muito relativa, né? Mas talvez eu tenha parado de falar das dores que me afetavam de uma forma imediata. Naquele tom, né? Naquele tom. Não no tom, porque eu acho que o tom era um tom de quem tava com muita raiva. E eu ainda tenho essa raiva. Porque, enfim, vivemos no Brasil. Eu tenho mais raiva agora do que eu tinha no passado. Mas hoje eu tenho mais maturidade pra lidar com isso. E entender os meus limites psicológicos. Entendi. Então, hoje em dia, se algo me deixa com muita raiva, todos os dias… eu não vou ligar a câmera e gravar um vídeo. Eu vou botar aquilo ali escrito, eu vou trabalhar aquele sentimento e eu vou aparecer… Porque o que acontecia, como aquilo era muito eu e era muito meu sentimento e aquilo era tudo pra mim, quando eu botava na internet e eu era criticada por aquilo, por pessoas da minha própria comunidade que tinham visões diferentes, aquilo me doía muito. Mas doía muito porque tava muito afetado, porque eu tava muito presente. E quando a gente tá comunicando com pessoas que a gente não sabe de onde estão vindo, você tem que ter um distanciamento pra entender que pessoas pensam de formas diferentes. E tudo bem elas questionarem de você ou o que você tá falando. Eu não tinha essa maturidade. Hoje em dia, se eu tenho raiva de algo, eu vou analisar, organizar, por 2 meses depois, 1 mês depois, eu solto esse conteúdo. Porque eu vou ter racionalidade pra produzir, eu vou ter um distanciamento emocional, porque eu sei que ele pode ser criticado, elogiado, e nem o elogio nem a crítica vai me subir a cabeça. Eu não vou acreditar que, meu Deus, eu sou a pessoa… porque eu tive essa arrogância, né? As pessoas falavam, você é incrível! E aí eu me via como uma grande… Sabe, num cavalo branco, chegando com uma espada e falando, vamos militar! Tipo, era um negócio assim. Eu era muito jovem, gente. Eu tinha 21 anos e as pessoas estavam me colocando num lugar de protagonismo que eu nunca tive. Eu tava sozinha fazendo isso. Não tinha ninguém pra me falar, não acredita nem na crítica, nem no elogio, sabe? Tipo, baixa a sua bola. Então, eu tive essa… Eu era uma montanha russa, né? E aí, depois que eu contei esse processo, entendi uma forma madura de me colocar na internet, de lidar com as minhas dores, lidar com as discussões políticas que eu queria tratar, as pessoas criadores, e eu não tinha essa percepção de que aquilo ali, eu achava que era só ruim pra mim. E depois eu percebi que as pessoas começaram a chegar em mim e falavam, Nathalie, eu tinha medo de você. Uau. Não foi um criador, não foi 2 criadores, não foram 3. Foram vários criadores, um atrás do outro. E aí eu sempre fiquei, cara, as pessoas tinham medo de mim. E tipo assim, eu sempre fui muito contra esse gentle activism, sabe? De tipo, abraços grátis.
vamos conquistar pelo amor. Não, às vezes vai ter que dar umas porradas, pegar em arma, fazer guerrilha. Às vezes vai. E às vezes uma conversa também resolve. E eu acho que é o equilíbrio nesse meio tempo, mas, tipo, amor não transforma nada. Amor é, tipo, sentimento, emoção individual. E a gente tá falando de coletivo. Só que eu entendi, talvez eu tenha a possibilidade de conversar com mais pessoas. Mas ainda assim, que triste as pessoas terem medo de alguém vivendo algo, expondo algo em um momento de necessidade e verdadeiramente de dor e sofrimento, sabe? E aí eu percebi que isso começou a definir também. Aí a gente vai pra outro buraco. Não quero que as pessoas tenham medo de mim. E aí a gente fica com medo de se colocar de uma certa forma e voltar pra aquele lugar. Hoje eu tô equilibrado, hoje eu tô em paz, hoje eu não tenho mais medo de falar o que eu penso com o tom que eu acho que é relevante. Mas depois de um ponto, quando eu comecei a descobrir que as pessoas tinham receio e medo de mim por conta das coisas, da forma como eu falava, eu também tentei segurar. E eu acabei calando a minha fluência. E como foi bem na era do cancelamento, né? Lá na vanguarda… Nossa! Aí eu tinha medo de falar qualquer coisa. No início da palavra cancelamento. Assim, eu estava lá no início do cancelamento. Inclusive, né, a gente tava… Eu defendi. Eu tava.